Em 2 de janeiro de 1510, o comandante português Afonso de Albuquerque manobrou sua frota para a posição a sudoeste da cidade de Calicut na costa ocidental da Índia. Os canhões em seus navios estavam preparados, e seus homens, embora cansados de sua longa viagem desde Cochin, estavam prontos para qualquer ação hostil. Afonso só havia se tornado governador da Índia 2 meses antes, depois de emergir do que tinha sido considerado por ele uma prisão domiciliar. O vice-rei anterior, Francisco de Almeida, tinha partido da Índia em seu caminho de regresso a Portugal, deixando Afonso no comando. Logo depois, chega Dom Fernando Coutinho, o marechal de Portugal, para assumir o comando da frota portuguesa das Índias. Coutinho era um jovem robusto e ambicioso que estava desesperado à espera de glória. No entanto, era considerado arrogante e impetuoso, e alguns o chamariam até mesmo de imprudente, e quando comparado a Albuquerque, era muito inexperiente, especialmente quando se tratava de táticas e estratégias militares. Apesar disso, o Marechal Coutinho vinha com uma frota de 15 navios e 3.000 homens, tornando-se de fato o comandante de todo o Oceano Índico português. Carregando consigo uma enorme força militar, fazendo questão de deixar esse fato bem claro ao se aproximar de Afonso, que também era por acaso seu primo. O comandante Coutinho declarou logo de início que seu propósito era acabar com Calicut e seu rei, Zamorim, com apenas um único golpe. Afonso tinha muitas reservas acerca desses planos de Coutinho, mas no final, ele teve que concordar com o ataque frontal à cidade de Calicut. Além do que, a obediência devida ao comando de Coutinho lhe exigia isso. O plano era que Coutinho atacasse com uma força maior pela parte norte da cidade, enquanto Albuquerque se aproximaria pelo sul através de um ataque diversionista. Os dois comandantes teriam que sincronizar e simultaneamente coordenar os comandos de suas respectivas forças em um ataque rápido de pinças em 2 frentes norte e sul. As duas forças se encontrariam no pavilhão real do rei Zamorim, que era famoso por ser ostensivamente ornamentado e conhecido como Portal Sarame. Essa impressionante porta do Palácio de Calicut, intrincadamente esculpida e incrustada com ouro, prata e joias, seria uma espécie de troféu pessoal do comandante Coutinho nessa batalha. Seria ele, somente ele, que teria a honra de apreender os portões reais de Calicut e entregá-lo pessoalmente ao rei Dom Manuel de Portugal. Esse botim cheio de glória estava lá para ser tomado. Tudo o que precisava ser feito era executar os planos militares de ataque contra o rei Zamorim à perfeição. 2 horas antes do amanhecer de 3 de janeiro, a força de ataque de Coutinho, com mais de 1.500 homens, envoltos em armaduras pesadas e sedentos por despojos, chegaram à costa da cidade de Calicut. Coutinho não compreendia bem o funcionamento das correntes marítimas da área oceânica em torno da região, que podiam ser violentas, o que de fato empurrou seu contingente militar naval bem mais ao norte do ponto inicialmente planejado de ataque, atrasando totalmente a sincronização com as forças de Albuquerque ao sul. A fim de compensar esse atraso, Coutinho tentou manter seus homens focados nos objetivos iniciais essencialmente militares. Mas as necessidades de disciplina foram superadas pelas das pilhagens e saques muito mais lucrativos. Como consequência do atraso das forças de Coutinho ao norte, as forças combinadas ao sul chefiadas por Albuquerque enfrentavam um potencial risco de verem colapsar suas estratégias de formação de ataque em pinças contra Calicut. Afonso lançou-se então ao ataque sem esperar por Coutinho, num grito prematuro de guerra, forçando que seus homens avançassem rapidamente, colocando pressão sobre os defensores de Calicut, que correram para a formação de um perímetro de defesa ao longo das praias da cidade para conter a invasão, desencadeando uma luta encarniçada contra as formações navais portuguesas posicionadas ao largo da costa. Albuquerque respondeu a essa estratégia de defesa de entrincheiramento nas praias com um potente contra-ataque de seus navios alinhados em formação de tiro contra essas defesas nas praias de Calicut, descarregando salvas de tiros em sincronia coordenadas dos canhões da frota, quebrando o ânimo daqueles defensores entrincheirados nas praias da cidade, que fugiam apavorados diante da intensidade do fogo dos navios de Albuquerque. Os fuzileiros da armada de Albuquerque desembarcaram empurrando as defesas de Calicut para dentro da cidade, forçando uma luta homem a homem, rua a rua, de casa em casa. Afonso conduziu seus homens magistralmente, e dentro de 1 hora eles tinham conseguido abrir caminho chegando às portas do pavilhão real de Calicut, diante do famoso portal de Sarame. Enquanto isso, o comandante Coutinho e seus homens em marcha acelerada sobrecarregados por pesadas armaduras desde as praias ao norte de Calicut podiam ouvir os tiros e as explosões da luta corpo a corpo ocorrendo dentro da cidade. Fernando Coutinho ficou furioso com seu primo que ousara iniciar o ataque sem ele. E essa sua raiva estava prestes a explodir ainda mais violentamente quando finalmente chegando ao pavilhão real do Cerame. Ele percebeu que as famosas portas exóticas do palácio, seu tão ambicionado prêmio de botim, não só tinha sido cortado, mas já havia sido empacotado e levado embora para os navios de Albuquerque.
Agora, lembrem-se de que Albuquerque não fez isso para roubar a glória e a honra do saque prometida a Coutinho, mas por segurança, já que seus homens estavam em meio a uma febre e frenesi de saquear tudo que encontravam pela frente. Os portugueses estavam basicamente roubando e destruindo qualquer coisa que ainda não tivesse sido consumida pelo fogo resultante da feroz batalha ocorrida dentro de Calicut, mas isso não importava para Coutinho, que explodiu de raiva. Seu troféu lhe tinha sido negado por Albuquerque, que ainda tentou argumentar, tentando acalmar a situação, mas neste momento Coutinho só tinha ira nas veias e rugia embravecido. Mas o que é isto? Afonso de Albuquerque. Suas palavras significam nada? Argumentou Coutinho. Essa honra é toda sua. Eu não quero nada disso. Retrucou Albuquerque. Chegou-se ao ponto em que o Marechal Coutinho ordenou que as portas do Sarame fossem jogadas ao mar. Dom Fernando Coutinho agora precisaria de algo ainda maior para satisfazer seu ego e honra perdida. Chamou à sua presença Gaspar de Gama, agora conhecido como Gaspar de Almeida, que era uma espécie de pau para toda a obra, renomado por seu intelecto, seu charme e, além de tudo, por seu tenaz instinto de sobrevivência. Gaspar era um homem de vivências internacionais, cheio de mistério e que falava pelo menos 6 idiomas diferentes, e ainda por sorte, era apenas ele que conhecia o caminho para o Palácio de Zamorim, rei de Calicut, localizado a cerca de 4 quilômetros a leste das praias de Calicut, no meio da selva. Além do caminho ser muito perigoso no meio de uma densa selva, o Palácio de Zamorim também era a fortaleza de um rei com vasto tesouro. Albuquerque sabia que atacar o Palácio de Zamorim era uma péssima ideia, e mais de uma vez tentou argumentar com o comandante Coutinho, sendo lembrado por um cronista da época como dizendo: Eu vos imploro por piedade. Pelo amor de Deus. Não entre nessa estrada pelo meio dessa selva. É um longo caminho até o Palácio Real. As estradas são ruins e estreitas. Os homens só podem andar em fila única. Você vai se colocar e seus homens em apuros até chegar lá. Vai ser uma caminhada com calor insuportável e exaustivo, em que encontrará muitos desses guerreiros naiares, que protegem Zamorim, altamente motivados e bem armados. Estou-lhe dizendo a verdade. Imploro a todos do meu coração. Pelo amor de Deus, não vão. Foi uma advertência honesta e um alerta sincero por parte de Albuquerque, que foi tomado como uma ameaça e um desafio pelo jovem e corpulento comandante das forças portuguesas, que não ouviu ninguém tomando seu caminho através da selva estreita e perigosa com 400 homens, e um pequeno contingente de mercenários armados com canhão em busca de glória e riqueza. Albuquerque não teve outra escolha a não ser acompanhar o comandante Coutinho, que se recusava a ouvir a voz da experiência e da sabedoria de Albuquerque, dizendo a seus homens que estivessem prontos. Hoje veremos o que Deus quiser, acrescentou amargamente Albuquerque. Muitos deles jamais voltariam vivos. A estrada era exatamente como Afonso de Albuquerque havia descrito, longa, estreita e sinuosa, e ladeada por uma selva impenetrável, por onde os portugueses tinham de andar em fila indiana serpenteando um bosque desconhecido, deixando para trás uma Calicut envolta em chamas. A fumaça que saía da cidade soprou de repente em direção leste para cima do caminho em direção ao Palácio de Zamorim, o que tornou a visibilidade através da mata impossível. Na medida em que o comandante Coutinho abria caminho pela selva, começaram os ataques dos guerreiros naiares que protegiam o caminho em direção ao Palácio de Zamorim. De início não passavam de pequenos grupos, mas com resistência crescente à medida que se aproximavam do palácio, mas independentemente de qualquer coisa, Coutinho estava determinado, e apesar de sofrer perdas significativas, ele finalmente chegou ao seu destino. Uma grande luta encaniçada mostrava a determinação de aço dos portugueses por aventura, derrotando rapidamente os guardas do palácio, e assim o fabuloso tesouro de Zamorim estava disponível para pilhagem. Roger Crowley, em seu livro Os Conquistadores, descreve o que aconteceu a seguir. O saque começou. As fechaduras das portas e baús foram arrancadas a machadadas. Por dentro, o palácio mais parecia a caverna de Aladim, com armários recheados de roupas ricamente ornamentadas, com fios de seda e ouro, veludos e brocados da Arábia, além do madeiramento das portas e dos relicários ornamentados com ouro e prata. Os fidalgos portugueses seguiram seus servos na pilhagem do botim valioso que lançavam dentro de caixas como se fossem pretensos esconderijos, guardando-os com zelo e garra feroz e abrasadora. A chance de se tornarem fabulosamente ricos colocou toda a cautela de lado, deixando seus armamentos do lado de fora, livrando assim suas mãos e braços para melhor saquearem o interior do palácio. A pilhagem continuou por horas, e a parte mais fresca da manhã já tinha passado, e o dia estava se tornando insuportavelmente quente e úmido, mas os saqueadores não conseguiam premeditar o que estava por acontecer. Comentou Crowley em seu livro. Os guerreiros naiares tinham tido tempo suficiente para se reagruparem e trazerem reforços. Zamorim agora tinha os portugueses em enorme desvantagem numérica. Assim que Afonso de Albuquerque se deu conta, começou o contra-ataque esperado. Afonso ordenou então que seus homens protegessem a estrada à frente de volta para a cidade. Ele ainda correu ao palácio para convencer seu primo, o comandante português, para recuar imediatamente.
Fernando Coutinho, após uma extensa argumentação e tentativa de persuasão por parte de Albuquerque, apenas concordou em partir, se ele fosse o último a sair. Para ele a honra exigia isso. Os portugueses iniciaram então o penoso caminho de volta. Afonso e seus homens assumiram a liderança da caminhada, saindo à frente em direção a Calicut. Enquanto os homens de Fernando Coutinho guardavam a retaguarda, com o próprio Coutinho vindo na cauda da procissão da retirada com seus canhões mantendo os guerreiros naiares ao largo. Os homens de Zamorim magistralmente usaram a selva como cobertura, derrubando várias árvores para bloquear o caminho da retirada dos portugueses. Os canhões que Coutinho levava na cola precisavam ser arrastados sobre rodas. E tiveram que ser abandonados já que não podiam ser movidos por sobre a imensa quantidade de obstáculos que estavam sendo espalhados pelo caminho. Quando os naiares perceberam que seus oponentes haviam perdido grande parte de suas armas ofensivas, lançaram-se ao ataque frontal. Coutinho, por sua vez, estava exausto dentro de sua armadura metálica em meio ao calor abrasador da Índia. Ele e seus homens logo foram sendo envolvidos por um ataque feroz e consumidor. Os guerreiros naiares tinham encontrado o calcanhar de Aquiles dos portugueses, que eram suas armaduras metálicas revestidas de malha grossa e quente. As pesadas armaduras e a falta dos canhões cortaram o flanco do caminho para uma rápida retirada dos homens de Coutinho. Aqueles que seguiam à frente com Afonso tentaram ainda em vão uma reação de resgate impossível, já que a retaguarda do caminho de volta a Calicut estava rodeada e cercada por Zamorim e seus guerreiros naiares. Foram todos feitos em pedaços. Quando a poeira finalmente baixou, os naiares pegaram as cabeças e os estandartes das tropas de Coutinho como prêmios. Albuquerque, por sua vez, que seguiu à frente pelo caminho da retirada através da selva, tinha chegado rapidamente a Calicut e supervisionava as linhas de defesa nas praias da cidade, quando recebeu a notícia de que seu primo, o Marechal de Portugal, tinha caído. Ele tentou desesperadamente reunir seus homens para voltar e recuperar o corpo, mas ninguém se voluntariou para fazer o trabalho. Eles observavam estarrecidos como desde soldados de infantaria até os comandantes fidalgos saíam da selva em pânico com os naiares em seus encalços, atirando armas e armaduras para todos os lados. Ao ver isso, Albuquerque sabia que a expedição portuguesa nas Índias estava em sério perigo. Ele era agora o homem no comando das forças portuguesas. E sabia que tinha que fazer algo rapidamente, pois não teria muito tempo para assumir a liderança devido à gravidade dos ferimentos que o afligiam. Uma flecha o tinha acertado no braço, seguida por outra no pescoço, e ainda uma bala perdida lhe tinha atingido diretamente o peito. Ele desmaiou no chão, sentindo que seu sangue e sua vida se extravasavam de seu corpo. Ao cair da noite, o restante das forças portuguesas tinha sido evacuado para a segurança de seus navios. Lá eles estavam protegidos por seus canhões. As baixas devido ao ataque imprudente de Coutinho foram imensas. 300 homens morreram, outros 400 ficaram feridos, e a maioria desses morreriam mais tarde devido aos ferimentos. Ao todo, quase um terço das forças portuguesas tinha sido eliminado. Mais tarde determinou-se que 70 nobres tinham sido mortos, e pensava-se que Gaspar de Almeida estava entre os caídos, porém sua morte nunca foi confirmada. Alguns contam que Gaspar tinha escapado e que viveu ainda por mais 10 anos, embora com um nome diferente, em um outro país. Para os Zamorim, rei de Calicut, foi ainda pior. Grandes porções de sua cidade tinham sido reduzidas a cinzas. Os navios mercantes no porto, que forneciam sua principal fonte de renda, também estavam destruídos. Milagrosamente, naquela noite Afonso de Albuquerque despertaria na cabine da nau Capitânia, encharcado em seu próprio sangue. A flecha em seu braço e pescoço foram cuidadosamente removidos, e o sangramento havia parado. Apesar disso, seus médicos sentiram por um momento que ele não conseguiria sobreviver, mas surpreendentemente o ferimento no peito não foi fatal. A bala acabaria sendo extraída por seu médico, e novamente com a sorte ao seu lado a infecção não havia se instalado. No entanto, Afonso viveria a partir desse dia em diante com habilidade limitada em seu braço esquerdo, e com respeito renovado pela morte. Nos dias que se seguiram, ele recuperaria suas forças, assumindo imediatamente seu novo papel na história como almirante da Índia. Ou seja, com a morte do Marechal Coutinho, a maioria das forças portuguesas estaria agora sob seu comando. 12 dos 15 navios que Coutinho trouxera estariam agora sob seu controle direto. Albuquerque tinha angariado um considerável poder com essa experiência em Calicut, e pela primeira vez estaria em posição de comandar como governador da Índia. Dali por diante, esse desastre em Calicut serviria como um lembrete constante para Afonso de Albuquerque do que não fazer. A força bruta não era o caminho a percorrer. Disse isso Afonso em carta ao rei Dom Manuel de Portugal, com quem passou então a compartilhar uma forte convicção comum de que Portugal precisava estabelecer um império,
e expulsar o Islã de qualquer lugar que se os encontrassem. Por outro lado, o novo governador das Índias sabia que os recursos de Portugal eram limitados, e que o oceano era um brutal teatro de operações que sangraria homens e materiais. A iminência da morte incutiu em Afonso noção de que o tempo era curto. Assim o governador começou a arquitetar um novo plano ainda mais ambicioso. Portugal era um país relativamente pequeno com uma escassa população. Como tal, não tinha mão de obra necessária para colocar em campo grandes exércitos, e, portanto, para ocupar grandes extensões de terra. Afonso tinha chegado à conclusão, como alguns de seus antecessores, que em vez de um grande império terrestre, o melhor caminho para Portugal seria controlar os principais pontos estratégicos sobre o mapa que controlasse as principais rotas marítimas para o Oriente. Se certas áreas estratégicas de comércio pudessem ser controladas, o poder português poderia ser estendido e exercido por sobre um vasto território. Albuquerque estava ansioso para começar a desenvolver essas suas ideias estratégicas, desconhecendo que estava prestes a embarcar em uma das maiores aventuras de conquistas da história. Afonso era um homem brilhante, e não apenas em termos de uma visão estratégica, mas também quando se tratava de política, táticas de guerra e economia. Primeiro, e acima de tudo, o governador começou a trabalhar apaziguando seu rei. Ao contrário de seu antecessor, Albuquerque forneceria a Dom Manuel de Portugal um fluxo constante de informação, justificando cada movimento seu e, quando necessário, inflar o ego de seu rei com novas conquistas. Em segundo lugar, ele se certificou de que as frotas de especiarias cumprissem regularmente com suas cotas, mantendo Lisboa abastecida e o tesouro real cheio, se não transbordando. Em terceiro lugar, Afonso passou a ter controle de tudo e de todos em seu teatro de operações. O rei de Portugal, temeroso de um golpe, havia dividido a liderança do Oceano Índico em 3 comandos. Albuquerque, teoricamente, era o responsável pela parte central que compreendia a costa ocidental da Índia, mas a África tinha um comandante separado, assim como as terras das ilhas a leste, que incluía Malaca. Essa divisão impedia que qualquer homem se tornasse muito poderoso individualmente, mas prejudicava as estratégias portuguesas na Ásia, à medida que ninguém tinha força suficiente para uma ação coordenada conjunta. Afonso sabia que não poderia ir contra as regras de comando estabelecidas pelo rei de Portugal. Ao mesmo tempo, ele não deixaria que isso se tornasse um empecilho para seus planos expansionistas no Oceano Índico. No final, ele chegou à conclusão de que era preciso contornar as rígidas regras do rei a respeito de comando e liderança no Índico, torcendo as coisas a seu favor magistralmente e diplomaticamente. Sob a atenção do rei de Portugal, convenceu os outros 2 comandantes a unificarem-se todos sob seu comando, colocando dessa forma um exército disperso baixo um único comando supremo que viria a ser ele mesmo. Finalmente, o governador conseguiu revitalizar as forças armadas portuguesas no Mar Índico. Roger Crowley explica a necessidade dessa mudança citando: O massacre de Calicut salientou as deficiências do como os portugueses estavam acostumados a lutar. Os militares seguiam códigos de fidalguia valorizando ações pessoais, preferindo feitos heróicos sobre táticas militares. Vitórias foram ganhas por atos de valores meramente individuais em vez de terem sido planejadas para se obter resultados objetivos e racionais. Os portugueses lutavam com uma ferocidade que atordoavam os povos do Oceano Índico, mas seus métodos eram medievais e caóticos e não muito raros suicidas. Albuquerque estava bem ciente da revolução militar varrendo a Europa. Nas guerras italianas do final do século XV, mercenários suíços profissionalmente treinados para marchar e lutar como grupos organizados revolucionou as táticas do campo de batalha. Colunas altamente manobráveis armadas com lanças e alabardas haviam esmagado seus oponentes em formação de campo com mastros apertados. O governador, com a energia de um fanático, começava a reorganizar e instruir seus homens nas táticas e disciplinas desse novo tipo de guerra. Roger Crowley menciona: Coxim tornou-se um acampamento militar. As tropas foram treinadas para marchar em formação no uso articulado de alabardas e lanças. As forças portuguesas agora deveriam se mover em direção ao objetivo de usar a organização e a disciplina em vez da necessidade de honra. Embora ainda demoraria um pouco antes dessa nova mentalidade estar totalmente integrada às ações militares portuguesas. Os navios da frota também foram totalmente reequipados, e no início de fevereiro de 1510 Dom Afonso tinha agora 23 navios com vários sendo de mercenários profissionais. Albuquerque agora estava pronto para começar suas campanhas de conquista. A verdadeira questão era: por onde ele iria começar? Relatórios haviam chegado das linhas de frente de que os mamelucos estavam criando uma frota no porto de Suez. Dizia-se que os estaleiros do sultão trabalhavam dia e noite, e que os mamelucos estavam ansiosos para vingarem sua derrota catastrófica na Batalha de Diu no ano anterior para o português Francisco de Almeida. Assim, Dom Afonso de Albuquerque partiu de Coxim, e depois navegando para o norte ao longo da costa ocidental da Índia, não revelando seus verdadeiros objetivos de destino. Em 13 de fevereiro de 1510, ele ancorou na costa da ilha de Angenebra. Enquanto seus homens estavam no processo de abastecimento de água doce, uma frota de navios aproximou-se. Era comandado por um homem chamado Timugi.
Timuji era um pirata hindu que lutou seu caminho através da hierarquia. Ele tinha uma formidável reputação, e era bem versado sobre tudo o que acontecia ao longo da costa ocidental da Índia. Tinha tido encontros esporádicos com os portugueses no passado. Conhecera Vasco da Gama. E tinha ficado impressionado com o comandante, embora naquela época ele inicialmente tentou matá-lo. Alguns anos depois, na cidade de Anovar, Timuji tinha testemunhado Francisco de Almeida e seu filho Lorenzo liberarem o poder destrutivo da armada portuguesa. O astuto capitão pirata decidiu então ficar do lado dos europeus, tornando-se desde então um valioso informante para os portugueses. Timuji relatou a Albuquerque que os mamelucos se situavam numa localidade não muito distante, e que ali estavam construindo não apenas uma nova frota, mas acumulando um exército. Além disso, ele explicou que a população desta cidade era principalmente hindu, mas governados por muçulmanos que os tributavam cruelmente. Ou seja, que esses hindus estavam prontos para se revoltarem contra os mamelucos muçulmanos. Tudo o que precisavam era apenas um pouco de orientação. Timuji também apontou que a cidade estava situada em uma ilha entre dois rios, oferecendo uma grande vantagem defensiva. E ainda mais atraente, tinha um dos melhores portos de águas profundas da região. Afonso estava convencido. Inicialmente, ele tinha planejado ir para o Mar Vermelho. Em vez disso, redefiniu um novo curso para um lugar em que até agora os portugueses, um tanto ironicamente, tinham completamente ignorado. A armada portuguesa deu meia volta em direção a seu novo destino histórico, a cidade de Goa. E lá a glória os esperava a todos.